Imagina o seguinte cenário: um produtor de soja fecha um negócio muito rentável e na hora H a carga trava porque o polígono entrou em área com desmate pós 2008. Esse é o tipo de desafio que a moratória da soja gera na prática, e é por isso que a gente precisa falar dela com calma, sem polarização, olhando o impacto real no caixa de quem produz, compra, financia e exporta. A ideia do vídeo de hoje não é fazer uma análise de certo ou errado, bom ou ruim, justo ou injusto. Eu sei que vão ter argumentos para os dois lados e o meu papel enquanto advogado do agro é contextualizar o assunto e trazer alguns insights para ajudar os empresários. Meu nome é Gabriel Salviano, sou advogado especialista no agronegócio e ajudo empresários a vencer os desafios do campo. A origem da discussão é 2006. Diante do avanço do desmate na Amazônia, grandes compradores internacionais, ONGs e as trades brasileiras criaram um acordo privado. As empresas que assinam não compram soja produzida em área desmatada no bioma Amazônia após uma data de corte. Primeiro foi 22/7/2006. Depois, para alinhar com o Código Florestal de 2012, o corte virou 22/7/2008. Não é lei, é pacto voluntário de mercado. Mas como quase todo mundo que exporta aderiu, ele funciona na prática como um padrão de acesso ao mercado. O funcionamento é objetivo: monitoramento por satélite safra a safra, cruzamento de polígonos das áreas de plantio e 3 travas clássicas. 1. Nada de soja produzida em área com desmate pós-2008 no bioma Amazônia. 2. Nada de área embargada pelo IBAMA. E 3. Nada de fornecedor listado por trabalho análogo ao escravo. Se cair em qualquer um desses filtros, o lote é bloqueado e a compra não acontece. Simples no papel, complexo no operacional de quem vende e de quem financia. Qual foi o resultado até aqui? O setor costuma apontar que a produção de soja na Amazônia cresceu sem repetir o padrão histórico de desmate atrelado à cultura. Do outro lado, produtores lembram que desmate ilegal continua existindo por outras atividades e que quem opera dentro da lei não deveria arcar com esses custos. Duas verdades cabem no mesmo quadro. Houve ganho reputacional e comercial em mercados exigentes e, ao mesmo tempo, há custo de compliance e risco de bloqueio para quem está no campo. E por que o tema explodiu agora? Porque o mundo apertou o cerco de rastreabilidade. A Europa subiu a régua com a regra de cadeia livre de desmatamento e passou a exigir prova de origem de commodities como soja. Para quem exporta, a moratória acabou virando um atalho de conformidade. Só que a conta chega na base. Produtores, cooperativas, revendas e bancos precisam mostrar documento a documento, georreferenciamento na mão, que a área é limpa pelo critério do pacto, mesmo quando a lei brasileira permitiria desmate dentro dos percentuais legais. Tem ainda o capítulo concorrencial. Em 2025, a discussão bateu no CAD, que questionou se esse alinhamento entre empresas não seria uma conduta anticoncorrencial. O caso foi parar na justiça e decisões judiciais restabeleceram a vigência do acordo, enquanto o mérito segue em debate. Moral da história: hoje, na prática, as grandes compradoras continuam aplicando a moratória e exigindo conformidade. E é com essa fotografia que o empresário do agro precisa operar. No dia a dia do produtor e da cooperativa, o efeito aparece onde mais dói: travamento de embarque, desconto de preço ou exigência de documentos extras. Para evitar surpresas de compliance, é estratégico manter um kit de habilitação socioambiental, CAR validado e atualizado, matrícula e CCIR alinhados com os polígonos do CAR, mapas georreferenciados por talhão, histórico de uso e cobertura do solo, comprovantes de autorizações de supressão quando houver, certidões de não embargo e relatórios de verificação de desmate com data de corte. Isso antecipa a análise de compliance da trade e reduz falso positivo. Para revendas e tradings que financiam via barter ou adiantamento, o risco é duplo: crédito e reputação. Se o grão penhorado contamina, você perde a saída comercial e ainda carrega uma CPR com liquidez comprometida. O antídoto são cláusulas contratuais inteligentes: obrigação de fornecimento de coordenadas dos talhões, autorização expressa de monitoramento remoto, declaração de conformidade com data de corte, obrigação de informar a mudança de área, gatilhos de substituição de garantia ou de origem do grão e previsão de resolução do contrato se ocorrer embargo ambiental posterior. Bancos e cooperativas de crédito também estão calibrando apetite. O comitê de risco quer ver mais que CAR, quer ver evidência objetiva de que a área plantada respeita o corte de 2008. Vale padronizar um checklist de onboarding com laudo geoespacial, parecer jurídico curto sobre o passivo ambiental
e cláusulas de covenants socioambientais nas cédulas. É trabalhoso? É, mas barateia funding, abre linhas verdes e evita sustos no after trade. E quando o bloqueio é indevido? Acontece. Nuvem de fumaça, borda de talhão mal desenhada, croquis antigo. Nesses casos, a estratégia é técnica e rápida. Contestação com shapefiles corrigidos, imagens de datas distintas, antes e depois, perícia independente e, se houver perecimento do negócio, medida judicial de urgência para liberar o lote com caução, focando em erro de classificação e risco econômico imediato. É importante não transformar tudo em briga ideológica. Resolver tecnicamente costuma destravar o caixa. Do ponto de vista jurídico regulatório, existe um ponto sensível que precisa ser dito com todas as letras. A moratória não substitui o Código Florestal. Ela vai além. Enquanto a lei admite desmate dentro de limites legais, o pacto corta a compra mesmo de áreas legalmente abertas após 2008. Isso explica a sensação de regra paralela. Em contratos, vale deixar claro que a conformidade com a moratória é requisito comercial do comprador e não reconhecimento de ilegalidade da área, para evitar interpretações tortas em eventuais disputas. Para quem exporta, a moratória virou, goste ou não, o idioma comum com o importador exigente. O jogo então é transformar custo em vantagem, programar a safra e originação priorizando áreas clean de portfólio, criar trilhas de auditoria digitais e usar isso comercialmente para capturar prêmio de sustentabilidade, quando houver. Quem tiver governança melhor, negocia melhor. Quem tiver falta de governança, perde tempo e margem discutindo laudo. E no Cerrado? A moratória cobre a Amazônia e não tem acordo setorial similar no Cerrado. Isso não significa que não existem iniciativas de proteção também no Cerrado. Existem pressões crescentes por compromisso de desmatamento zero e os compradores já fazem diligência ampliada em regiões sensíveis do Cerrado. Se você origina em áreas de fronteira agrícola, é importante se antecipar, documentar a legalidade, guardar autorizações e gerar mapas históricos do uso do solo. Na prática, o mercado está exportando o padrão Amazônia para além do bioma. Outro ponto prático é a gestão de terceiros. Muitos bloqueios nascem no fornecedor do fornecedor. Cooperativas e trades precisam redesenhar KYC, cadastrar fazendas com polígonos, checar embargos e listas restritivas, exigir ciência do produtor quanto à data de corte e treinar equipes comerciais para identificar sinais de risco. E é legal amarrar isso com ferramentas de mercado, contratos de fornecimento com obrigação de back-to-back de compliance ao longo da cadeia. No contencioso, a gente vê 3 linhas de conflito: questionamento concorrencial do acordo, disputas civis por descumprimento contratual quando o lote trava e ações ambientais clássicas. Para o empresário, o segredo é separar as frentes. Você pode e às vezes deve discutir a legalidade concorrencial do pacto no for adequado, mas no operacional precisa de plano B para não perder a janela de venda da safra. Não dá para confundir estratégia jurídica institucional com gestão de risco de trade. E a governança interna? Quem decide compra e crédito tem que falar a mesma língua. É muito importante montar um comitê leve e ESG mais crédito com pauta objetiva por safra, análise de hotspots, plano de originação clean, revisão de cláusulas padrão e metas de documentação. Em revendas, dá para atrelar bônus comercial não só ao volume, mas à qualidade socioambiental do portfólio. Isso muda comportamento de campo e evita surpresa no silo. E produtor que está em área regular, mas afetada por bloqueio recorrente, precisa de um plano de transição. 2 saídas aparecem com força: readequar talhões para fora de porções sensíveis do polígono, isso dá trabalho, mas resolve, ou diversificar canais de venda mirando compradores com apetite para originação doméstica fora do escopo do pacto. Sempre sem perder de vista que a tendência global é de mais, não de menos rastreabilidade. Por fim, lembre, a grande disputa hoje não é se a moratória é boa ou má, é como operar com lucro num ambiente em que exigências de origem e data de corte condicionam preço, prazo e acesso. Quem antecipa documentação, redesenha contratos e trabalha com dados vence. Quem ignora o tema entra em modo reativo com custo maior e margem menor. No agro, tempo é dinheiro e compliance bem feito evita que dinheiro fique parado na porteira. E fechando com um conselho de quem está no jurídico do agro todo dia: trate a moratória como fato de mercado. Tem que discutir institucionalmente onde precisa, defender seus direitos quando houver excesso, mas no seu negócio jogue o jogo atual com técnica. Diligência, contrato bem escrito e dados geoespaciais confiáveis hoje valem tanto quanto um bom preço futuro.
E para continuar ajudando os agentes do agronegócio, o próximo vídeo vai ser sobre o marco legal dos defensivos agrícolas. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.